Na Coreia Antiga, na região central da província de Liaoning, a agricultura começou a florescer. No entanto, devido à localização remota da província na fronteira, os seus habitantes tinham um forte sentimento de inferioridade em relação aos outros. Apesar da natureza complexa dos habitantes, estes participaram em todos os conflitos e nenhuma das facções subestimou a importância da província de Liaoning. A terra de Musun, na província de Liaoning, foi o local onde a Coreia e o Distrito Central travaram batalhas ferozes que deixaram uma marca profunda na história. Uma majestosa estátua de bronze do dragão negro erguia-se sobre a terra, simbolizando o seu poder e firmeza. A estátua foi erguida no cimo de uma montanha dividida em duas, em honra das ferozes batalhas. Em Hyeolu-Paek, a majestade do dragão negro de bronze paira sobre a área, uma recordação dos acontecimentos passados. Entretanto, outra batalha estava a ter lugar na província de Musun, nas proximidades de Hyeolu-Paek. Era aqui, em Hyeolu-Paek, que uma batalha feroz estava a ter lugar entre duas facções. Rekbu e Eunne Songjang estavam a competir pelo poder no norte, e os seus representantes estavam a lutar perante o povo de Musun. Ambas as partes sentiam que chegara à altura de um confronto final. Moen abriu as portas do Gabão há mais de 100 anos, mas o lugar de líder em Liaoning ficou vago durante demasiado tempo, desencadeando uma nova vaga de conflitos. Este homem era conhecido como a Espada de 10.000, e hoje estava confiante de que conquistaria a província de Liaoning, usando Derek como ferramenta para atingir o seu objetivo. Enquanto isso, o líder do Daehekbu, chamado de Dança dos Ventos Fortes, estava em busca de vingança. No passado, o Distrito Central e a Coreia haviam travado batalhas sangrentas, derramando sangue e lágrimas incontáveis. Agora ele queria inundar as terras de Heolu com o sangue da espada de 10.000. As pessoas estavam entusiasmadas, esperando ansiosamente que a batalha começasse. Cucu, o velho que vivia uma vida de luxo e bebia saqué, sabia que um acontecimento importante estava a chegar. Também sabia que os líderes Dairak e Yonsung eram os mais fortes da região. Estes dois faziam jus à sua reputação e valia a pena viajar 1.000 milhas para os ver em ação. E assim, eles começaram a batalha. A força incomparável do Mestre Mana e a espada do dragão do Mestre Shou se enfrentaram nessa batalha. O ancião, o Homem de Ferro Hong Mugyu, mal podia esperar para ver quem sairia vitorioso. Não havia nada mais excitante do que ver os outros lutarem. Ele se aproximou do dragão, onde um homem já estava de pé, pronto para a ação. Estava fascinado com a forma como a batalha estava a decorrer e ainda se orgulhava de ser um homem forte e observador. Mas nesse momento, o ancião começou a sentir-se muito inquieto. Algo o estava a incomodar. A espada do dragão estava a colocar toda a sua força nesta batalha quente, não deixando qualquer hipótese de misericórdia. O poder que ambos demonstravam com as suas armas era incomparável. O tilintar do metal ecoou por todo o lado enquanto as espadas se chocavam uma com a outra. Será este o verdadeiro poder do Distrito Central? Pensou o velho enquanto observava. Ele poderia ter apreciado o espetáculo se tivesse sido um evento normal. Mas algo o obrigou a tocar na estátua do dragão, e assim que o fez, a sua mão começou a refletir uma energia poderosa. De repente, sentiu uma dor forte no peito que o obrigou a parar. No entanto, ele sabia que só precisava de um pouco mais de tempo para perceber o que estava a acontecer. Na sua mente só pensava na sua filhinha, que era o único ponto luminoso da sua vida. O velho sentia uma estranha tranquilidade ao observar este homem. A tensão da paz era tão palpável que parecia que este homem tinha perdido há muito a sua essência, se é que alguma vez a teve. Quando o homem se virou, falou calmamente com o velho. O meu herdeiro ainda está para vir. E assim que estas palavras saíram da sua boca, ele pareceu desaparecer no ar, deixando para trás apenas um vestígio da sua energia. Levantou-se no ar, deixando para trás uma linha fina, como uma corrente, que parecia sair dele e atingir o chão. O velho ficou com uma pergunta. De que herdeiro estava ele a falar? Isto perturbou-lhe os pensamentos. De repente ouve-se um estalido que alerta todos os que o rodeiam. A energia azul animou um dragão gigante que começou a desenrolar-se diante dos seus olhos. Tudo à sua volta se iluminou com um brilho azul, e os sons estridentes do dragão tornaram o ambiente tenso e insuportável. O velho viu a estátua ganhar vida com um simples toque da sua mão. Ele não podia acreditar que tal poder pudesse existir no mundo. E o que aconteceria se esse poder se virasse contra as pessoas? Muitas perguntas ficaram depois das palavras sobre o herdeiro que o homem disse no final. O Planalto de Gaema, na Coreia, as montanhas Nangrin, é um lugar onde a natureza preservou a sua beleza imaculada. À beira de um penhasco, havia uma árvore tão grande e espalhada que parecia estar prestes a cair. Esta árvore encarnava toda a beleza deste belo dia, e uma brisa calma e agradável soprava suavemente sobre o seu corpo. Um jovem estava deitado num ramo desta árvore, desfrutando da paz e harmonia deste dia,
que só lhe dava sentimentos agradáveis. O seu nome era Dan Suyu, e a sua atenção foi subitamente desviada por alguém que se aproximava dele. Era a sua Nuna, que já o tinha avisado muitas vezes sobre os perigos deste lugar, mas viu-o novamente sentado num ramo de árvore. O nome da rapariga era Gong Mu-ye, mas todos lhe chamavam Nuna. Dan convidava-a muitas vezes para subir à árvore com ele, mas ela considerava estes lugares demasiado perigosos e tinha a certeza que só Dan conseguia subir tão facilmente a esta altura. Ele estava sempre a falar-lhe da vista para o céu do cimo da árvore e tinha a certeza que ela ia adorar. Ela pediu-lhe para descer porque Joksang estava prestes a chegar e convidou-o a ir para casa com ela por causa disso. Pediu-lhe que descesse depressa porque queria ir para casa com ele. Os seus belos olhos azul turquesa, que combinavam com a cor do seu cabelo, olharam para Nuna com um sorriso caloroso no rosto. Depois, empurrou-se do ramo da árvore e saltou diretamente para o chão. A rapariga estava sempre preocupada com ele, perguntando-lhe se tinha medo de se magoar ao saltar de forma tão imprudente. Mas ele não se importava, porque sabia que ela tomaria conta dele na mesma. À medida que se aproximavam da aldeia de Gun, nas montanhas Nangrin, falavam sobre sateridade suficiente para ser chamado de homem, apesar de parecer que ainda faltava muito. Enquanto caminhavam pelas ruas da aldeia, todos discutiam por que é que o rapaz do clã Dan estava de volta. Achavam-no sem vergonha, e não entendiam por que é que ele ainda vivia na aldeia se era do clã Dan. Estas pessoas eram algo insignificante para ele, e ele perguntava-se se estariam fartos de o censurar sempre que ele vinha aqui. No entanto, Nuna pediu desculpa por eles, e disse-lhe para se despachar. Imediatamente depois de ter dito isto, um homem apareceu à frente deles e dirigiu-se a Nuna, acusando-a de ter saído com aquele tipo do clã Dan outra vez. Era Gong Sudeok, que lhe disse que ela já tinha atingido a idade de casar, mas ainda não tinha encontrado marido, e que ele acreditava que isso se devia ao facto de ela ainda estar a passar tempo com aquele homem. Sa pediu a Dayok que não se metesse na vida dos outros, referindo que ele nem sequer conseguia gerir a sua rotina diária até aos 8 anos de idade. Perguntou se Dayok não devia cuidar mais de si próprio do que dos outros se quisesse mesmo casar. Estas palavras enfureceram o homem, e ele agarrou o rapaz pelo colarinho, tentando ameaçá-lo. Começou a ralhar com a criança, chamando ao pai um desertor. E como é que o filho de um desertor se atrevia a falar assim? Exigiu que Sa lhe chamasse Hyung-nin, mas nesse momento foi outra pessoa que o fez nas suas costas, não Sa. De repente, o corpo do homem começou a levantar-se do chão. Era Gun Joksang, que levantou facilmente o homem, que começou imediatamente a implorar para ser libertado. Sang pediu ao homem que se afastasse porque tinha fechado um caminho estreito pelo qual ele não podia passar. Nuna implorou a Sang que o libertasse rapidamente, explicando-lhe que não devia usar a sua força. San não teve problemas em concordar e fê-lo sem hesitar. Assim que soltou o homem, voou para a casa à esquerda deles e derrubou a cerca com seu corpo. A força de San era verdadeiramente impressionante, e o homem sentiu-a por si próprio. Depois ouviu-se a voz de um velho com apenas um dente na boca a gritar atrás de San, chamando-lhe criatura maléfica. Era o chefe da aldeia, e embora San estivesse contente por o ver, o ancião tentou castigá-lo por ter atropelado Deok só para salvar o rapaz do clã Dan. No entanto, o ancião deu a San uma mensagem importante de Hyung-nim, dizendo que a notícia era extremamente importante e deveria ser passada adiante imediatamente. Todos ficaram imediatamente interessados no que dizia e começaram a ler a carta. E Dayok também correu e começou a espiar por trás. No entanto, assim que o velho leu a carta, a sua expressão mudou drasticamente. Sa notou imediatamente algo de suspeito no comportamento do velho. O velho perguntou a San se ele tinha visto a notícia na carta. Mas quando se viraram, nem San, nem Mu, nem Sa estavam lá. Tinham todos desaparecido, deixando o ancião e Deok a olhar para a estrada vazia. O rosto do ancião mostrava que ele tinha lido algo mal, algo que o perturbava profundamente. Estava zangado com San pela forma como se tinha comportado por causa do rapaz do clã Dan, e, agitando o pau, gritou que o expulsaria do clã se continuasse a comportar-se assim. Deok, por sua vez, estava furioso com os três, considerando-os crias do demônio. Entretanto, San tirou o javali que tinha trazido do ombro, porque estavam todos com fome. Enquanto desmembrava o javali e o esfolava, San virou-se para Nuna. Perguntou-lhe sobre o homem que ela andava a ver, e quando é que ela o iria finalmente apresentar aos irmãos. Nuna, andas a sair com alguém? Perguntou Sa com curiosidade. No entanto, Gunjok disse que não sabia, mas que toda a gente na aldeia estava a falar sobre isso. Sa mencionou um tipo do clã Seo, que vem de seda, e perguntou a Nuna se eles gostavam um do outro. Sa continuou a fazer perguntas e a seguinte foi se ela planeava casar com ele. Ela admitiu que estava de facto a sair com alguém, mas que ele vivia longe da sua aldeia, pelo que não se podiam ver com frequência. Ainda não se falaram o suficiente para se conhecerem bem, por isso as coisas estão a ser lentas. Ela pediu aos irmãos para não se preocuparem,
dizendo que já tinha estudado o caráter dele e que acreditava que ele vinha de uma família respeitável e tinha uma boa reputação. Sun concordou que, se ele fosse um bom rapaz e ela gostasse dele, os seus irmãos estariam sempre prontos a apoiá-la e a dar a vida por ele. Esta conversa fez com que Sa voltasse a pensar nas palavras que tinha ouvido dos Nuna. Voltou à mesma árvore, deitou-se no topo e pensou durante muito tempo no que tinha ouvido. A ideia de que os Nuna já tinham atingido a idade de casar não o deixava nem em casa. A noite estava a chegar ao fim e a luz da manhã começava a entrar pela janela. Sa foi até ao seu arco, que estava no canto do quarto, e pendurou-o ao ombro. Quando estava prestes a sair, olhou uma última vez para a rapariga que dormia tão docemente. Antes de se ir embora, disse baixinho: "Volto em breve." Já estava a atravessar o pátio, que estava sempre arrumado e ordenado porque eles eram os verdadeiros donos. Assim que saiu, ouviu uma voz a chamar o seu nome atrás de si. Onde é que ele vai à meio da noite? Pensou Sun. Tentou não pensar em sair para as montanhas e possivelmente a correr perigo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Sa perguntou a Sun se ele ia vender as peles que tinha recolhido. No entanto, Sun respondeu que as daria às freiras quando ela se casasse. Se a Mu se casar, o que é que vais fazer? Perguntou Sa, lembrando-se que Sun sempre dissera que iria para o exército. Sun respondeu perguntando quanto tempo planeava ficar aqui depois de Nuna se casar e acrescentou que se ele se alistasse no exército, ficaria sozinho. Embora a aldeia Gong seja um lugar onde as pessoas com o seu próprio apelido vivem juntas, pareceu a Sa que também era um lugar onde a humanidade não era importante. Ele até admitiu que se arrepiava só de ouvir o nome deles. Sa disse a Sun que ele tinha de compreender que não poderia deixar a aldeia antes dos 20 anos, porque essa era uma promessa que tinha feito ao pai. Sa percebeu onde Sun queria chegar e pediu-lhe para parar de dizer disparates e para se preparar para o exército. Prometeu a Sun que tomaria conta de Nuna até ele deixar a aldeia. Sa acrescentou que se as pessoas com o mesmo apelido fizessem algo de mal a OS Nuna, ele trataria delas pessoalmente. Estas palavras fizeram Sun sorrir. Em tom de brincadeira, Sun pediu a Sa que acordasse e percebesse que se estava a pensar em deixar a sua preciosa irmã a um Zé Ninguém como Sun, devia fugir do quartel. De facto, Sun queria expressar o quanto estava grato a Sa por estar sempre ao seu lado. A rapariga, ao ouvir a conversa deles, mal conseguia conter o sorriso, observando-os com um olho aberto. Sorriu ao ouvir a conversa franca deles. A conversa estava a chegar ao fim, e Sa disse que iria à procura de ginseng selvagem, apesar de ser inverno. Podia demorar alguns dias, mas Sa assegurou-me que não havia razão para me preocupar, porque ele era o segundo mais forte depois de Sun. Por isso não havia razão para me preocupar. Não havia nada de estranho aqui, exceto a diferença de tamanho entre eles. O que era ainda mais surpreendente era que, tal como Sa, Sun também tinha 16 anos, embora fosse difícil dizer pela sua aparência. Antes de partirem para encontrar o ginseng, Sa disse a Sun que tinham de fazer a freira feliz. Depois disso, Sa partiu para a sua viagem. Sun gritou-lhe que lhe trouxesse mais ginseng selvagem se encontrasse algum pelo caminho, e acrescentou que teria saudades dele todos estes dias. Sa, acenando com a mão e sem se virar, respondeu: "Não derrames as tuas lágrimas em vão." Ao atravessar a aldeia, Sa encontrou Daeok, que lhe chamou Sacana, e lhe perguntou para onde ia naquele momento. Desta vez, Daeok decidiu silenciar o rapaz porque acreditava que, sem Sa, ele não era nada. Mas Sa estava mais interessado no que estava escrito na carta de ontem, pois notou a mudança no rosto do ancião quando a leu. Parecia importante para ele. "Que tens tu a ver com isso?" diz a voz de um velho, acompanhada pelo som de uma bengala a bater no chão. Era um ancião que disse que a carta era sobre a família Gong e que não era da sua conta, pedindo a Sa que seguisse o seu caminho. Ela acrescentou que não era da sua conta porque ele era do clã Dan. Sa decidiu não continuar a conversa e seguiu em frente, enquanto Daeok gritava para que ele parasse. O ancião disse a Daeok que devia deixá-lo ir embora, mas este perguntou indignado por que é que o ancião estava apenas a ver o Sacana e era embora. Com uma gargalhada, Daeok disse que mesmo que não parasse Sa, ele morreria na mesma, dando a entender que o rapaz estava condenado. Ele tem a certeza de que Sa morrerá se encontrar Hyangri no seu caminho. A bandeira com a imagem de uma lua crescente, uma bola e chamas por cima, num fundo azul, voa no ar. Os cavalos avançavam e as pessoas caminhavam a seu lado, segurando as bandeiras e as tochas que iluminavam o caminho. Num dos cavalos estava sentado um homem gigante com uma cicatriz que atravessava metade da sua cara. A sua aparência era verdadeiramente aterradora e assustava até os mais corajosos. Entretanto, Sa continuou a andar para a frente, apreciando as vistas incríveis e hipnotizantes das montanhas, cobertas de neve como pó. Estava espantado com a facilidade com que o tinha feito, embora no início pensasse que a viagem seria muito mais difícil e demoraria anos. Já tinha ginseng na mão, e não uma, mas 2 raízes.
O local onde se encontrava era incrivelmente impressionante e o ar parecia tão leve e limpo. Incapaz de conter sua alegria, ele segurou as 2 raízes de ginseng e gritou no topo de sua voz: Encontrei-o! Tal como eu esperava, sou um verdadeiro sortudo. No entanto, passado algum tempo, sentiu-se um falhado. Isto porque ele queria chegar a casa rapidamente. Mas estava a escurecer e havia um nevoeiro espesso. Era muito difícil andar neste estado, mas reparou que o fumo subia para o céu na sua mão esquerda. Será que alguém está a fazer uma fogueira tão fundo nas montanhas? Quem poderá ser? Pensou Sa sem fazer ideia. Teve a ideia de se aproximar e viu um homem sentado ao lado da fogueira. O seu rosto era calmo, a barba grisalha acentuava a sua brutalidade, tal como as sobrancelhas e o cabelo. O homem não parecia de todo perdido. Sa não se sentia ameaçado por ele, e parecia bastante seguro. No entanto, sentiu algo estranho, como se o homem o pudesse ver, mas não estivesse realmente ali. Sa decidiu ter cuidado. Claro que no início seria normal ter medo de alguém nas profundezas das montanhas, mas quando a voz do velho chegou, Sa ficou paralisado. O velho disse que se sentia desconfortável com alguém a espreitar, apesar de estar desarmado. Perguntou se Sa queria que ele próprio o trouxesse até aqui. O homem nem sabia o que dizer naquele momento e começou a murmurar algo incompreensível. Depois levantou as mãos e explicou que já estava a escurecer e perguntou se podia ficar aqui até ao amanhecer. Depois de não ouvir qualquer resposta do velho durante alguns segundos, voltou a perguntar se podia ficar ou não. Sob o nevoeiro, ouve-se uma voz calma. Senta-te. Um momento depois, o velho entregou-lhe espetos de cogumelos e ofereceu-se para os comer. Sa pegou nos espetos com as mãos e olhou para os cogumelos com atenção. Depois deu uma dentada com cuidado, um cogumelo de cada vez. Enquanto mastigava os cogumelos, Sa observava atentamente o velho, mas não notou quaisquer sinais de fome. O velhote reparou na forma como ele olhava para ele e pediu-lhe para não olhar de forma tão estranha. Explicou que, se comeres à pressa, a comida não é bem absorvida e tens de a mastigar bem. Uma alimentação correta, mesmo em pequenas quantidades, pode dar-te força suficiente para controlares o teu corpo. O mais importante é que o velho não sabia quem era o jovem, por isso perguntou-lhe diretamente. Sa respondeu. Chamo-me Dan Sayu e disse-lhe que vivia na aldeia de Gong, que fica perto de Gongan-hen. O velho tinha ouvido dizer que só a família Gong podia viver ali, por isso perguntou-se o que fazia Sa naquele lugar se era do clã Dan. É por causa de certas circunstâncias, disse Sa com um sorriso. No entanto, o velho pensou que Sa estava a esconder o seu medo por detrás daquele sorriso. Naquele momento, Sa sentiu como se o velho pudesse ler sua mente e ficou ainda mais assustado com os olhos azuis brilhantes do velho. O velho perguntou-lhe para onde ia, porque este lugar ficava no alto das montanhas e normalmente as pessoas não conseguiam lá chegar. O velho pensou durante alguns segundos e não respondeu imediatamente. Depois de uma pequena pausa de silêncio, o velho disse que ia matar alguém. Com uma voz assustada, Sa pediu desculpa e disse que, mesmo que a vida pareça difícil, é preciso viver bem. Mas estas palavras pareciam ridículas para o velhote. Ele assegurou-lhe que não ia desistir da vida. Depois acrescentou: Não, eu nem sequer mereço matar-me. Os seus planos eram simplesmente completar a sua longa viagem. E essas palavras levantaram muitos mistérios ao rapaz. O velho explicou que no final da sua viagem, só lhe restava a sua própria morte. Depois desta pequena história, o velho disse que tinha comido bem e notou que há muito tempo que não comia nada tão delicioso. Esta conversa deixou muitas perguntas na mente de Sa. Mesmo quando se deitou para descansar, a ideia de que havia algo de errado com o velho não o abandonou. Sa ainda não conseguia acreditar que o velho estava a falar da sua morte tão facilmente. Ficou a olhar para o velho, sem perceber como é que ele podia estar tão calmo. O velho estava sentado debaixo de uma árvore e a tristeza não lhe saía do rosto. A noite chegou ao fim e já era madrugada lá fora. O fogo da fogueira tinha se apagado. É a altura de ir para casa. Levantando-se e pendurando o saco ao ombro, Sa começou a afastar-se do local onde estavam sentados, passo a passo. Enquanto caminhava, olhou para trás várias vezes, de relance para o velho. O velho nem sequer abriu os olhos para se despedir, porque ainda estava a dormir. Como forma de agradecimento pela noite, Sa deixou uma raiz de ginseng ao lado do velho para que ele pudesse acordar e comer qualquer coisa. Enquanto se afastava cada vez mais, Sa repetia na sua mente: Sim, eu enlouqueci. Isto é absurdo. Perguntava a si próprio o que tinha feito, desejando não ter ficado com a raiz, pois podia tê-la trocado por 100 sacos de arroz. Por que raio é que a dei ao velho? Mas o que mais o incomodou foi o facto de o velho ter dito que ia morrer. Isso irritou Sa, e ele levantou a cabeça e expirou pesadamente. Ele não se importava muito, mas a pergunta, o que devo fazer agora, não o largava. Tranquilizou-se a si próprio, pensando que uma raiz seria suficiente, e considerou a outra como um presente acidental que não era suposto guardar. Sa decidiu continuar a andar e não parar.
Não estava longe da aldeia e, à medida que se aproximava, apercebia-se cada vez mais de que ainda se arrependia da raiz. Finalmente os seus pés entraram na aldeia e ele viu casas à sua esquerda e à sua direita. Mas havia algo estranho. Não havia uma única pessoa nas ruas. Issa começou a perguntar-se para onde teriam ido todos. Um barulho alto veio de trás dele. Issa não percebeu o que era. O punho enorme de um homem bateu-lhe com força na nuca. O vilão tinha se esgueirado por trás dele e deu um golpe poderoso mesmo na cabeça do rapaz. O golpe foi tão forte que Sa caiu e bateu com a cara no chão. Para Sa apareceu uma agressão inesperada e injustificada. Uma mão gigante agarrou-lhe a cabeça, e era do mesmo tamanho que a cabeça do homem. Seu sacana estúpido, Dan! Finalmente apanhei-te! Disse o homem. Depois disso, todos os outros apareceram à frente de Sa, incluindo um ancião que se colocou mesmo à sua frente, e disse que isto não teria acontecido se ele tivesse deixado a aldeia. O ancião explicou que estas ações eram para o bem da aldeia, e ordenou aos seus homens que impedissem Sa de se levantar e o detivessem. O sangue já corria pela cara do rapaz, que era inocente, e não percebia do que estavam a falar nem como podia fazer-lhes mal. Deok disse a Sa para não se surpreender, pois Hyang-Hee já estava a caminho da aldeia deles. A capital tinha-o enviado para vigiar o local. Por isso, Deok considerava-o o novo rei. Mas Sa ainda não percebia o que é que isso tinha a ver com ele. Deok continuou explicando que Hyang estava vindo com um embaixador de Yuan, e que ele iria ajudar o chefe da aldeia e os aldeões a escolher uma princesa para ser enviada a Yuan. Mas o que Sa ouviu fez com que ele perdesse toda a emoção num instante. Começou a gritar bem alto quando Deok disse que tinham decidido enviar a sua irmã, Gong Mu-ye. Sa agarrou o dedo de Deok com os seus dentes, que estava mesmo ao lado da sua cara. Deok sentiu imediatamente a dor de ser mordido, mas não reparou no punho que vinha na direção da sua cara. Sa conseguiu defender-se do vilão com um murro certeiro. No entanto, os seus olhos começaram a correr e ele ficou a pensar no que fazer a seguir. Sa teve uma boa ideia: pegar no seu arco. Depois, sacou rapidamente de uma seta. Para manter Deok fora do caminho, Sa decidiu bater-lhe novamente. Chamou a esta técnica 3 em 1. Agarrou no arco, puxou a seta e deu uma joelhada a Deok. Depois disso, atirou o vilão ao chão e segurou a flecha mesmo ao lado da sua cabeça. Sa pensava que não podia mudar nada porque toda a gente o odiava sem motivo. Acreditava que era por causa do seu apelido diferente. Suportou que todos chamassem cobarde e desertor ao seu pai, porque afinal ele tinha fugido do campo de batalha. Sa aguentou tudo isto porque foram acolhidos quando não tinham para onde ir. O chefe da aldeia não ouviu estas palavras durante muito tempo e ordenou a todos que capturassem rapidamente este ranhoso. "Afasta-te!" diz a voz de Sa, e a flecha já estava solta da corda do arco. A respiração da cabeça congelou durante alguns segundos. Isso porque a flecha tinha passado mesmo ao lado da cabeça do chefe, e até tinha derrubado a bengala que ele segurava. O velho pensou que este tipo era um verdadeiro sacana. Sa decidiu dizer-lhes que, apesar de o seu pai ter fugido, estava-lhe grato por lhe ter ensinado a correr, a perseguir e a caçar. Estas 3 coisas ele conseguia fazer melhor do que qualquer outra pessoa na aldeia. Avisou que quem fosse contra ele devia ter cuidado, porque ele estava pronto a dar um tiro na cabeça de quem fosse suficientemente corajoso. Ao ouvir isto, toda a gente ficou paralisada, e o chefe da aldeia olhou para o rapaz com descrença. Mas Sa não estava a brincar. Disse-lhes que sempre quiseram que ele deixasse a aldeia e que agora ia cumprir o seu desejo, mas que o faria com Mu-ai e Jok-san. Depois de dizer isto, saiu a correr. O ancião e Daeok entraram em pânico porque o enviado de Yuan estava prestes a chegar e, se Mu-ai fugisse, a sua aldeia poderia ser destruída. No momento em que o casco do cavalo bateu no chão, o ancião da aldeia gritou a Deok para perseguir o pequeno bastardo. Atrás deles, o gigante já estava montado no seu enorme cavalo. O seu olhar varreu todos os que estavam à sua frente. Sa correu para casa o mais depressa que pôde, quase pisando os seus próprios calcanhares. Em casa, Nuna, sem suspeitar, estava a fazer as suas tarefas domésticas. Virou a cabeça para a esquerda e viu o irmão a correr para casa como um louco. Convidou-o para jantar e perguntou-lhe se juntava a ela, pois estavam prestes a comer. Mas Sa, sem mais demoras, disse-lhe que já não havia tempo e que devia preparar-se para fugir, o que a fez sentir-se confusa. Ela não percebia o porquê da pressa, o que ele queria dizer e o que lhe tinha acontecido à cara. O seu rosto estava coberto de sangue, e ele abriu rapidamente a porta para entrar. Sa começou imediatamente a juntar as suas coisas, juntando tudo numa só pilha. Confusa, a rapariga veio ter com ele e perguntou-lhe se tinha encontrado algum animal nas montanhas e por que estava com tanta pressa. Mas Sa apenas respondeu que não havia tempo para explicar. Ele estava contente por terem a raiz de ginseng, que os ajudaria a sobreviver durante algum tempo. A rapariga disse-lhe que San tinha ido para as montanhas cortar lenha e não parava de lhe perguntar o que se passava, mas não havia tempo para explicar.
Sa agarrou na mão de Nuna e disse-lhe que explicaria tudo mais tarde, mas agora tinha de correr para San. O cesto de fruta e legumes que ela segurava voou em todas as direções quando ele a afastou e começou a correr. Com todas as suas emoções, ele nem conseguiu dizer nada a ela, apenas correu mais e mais rápido. Entretanto, aquelas pessoas já tinham entrado completamente na aldeia. Eram as aberrações de Yuan que Deok havia mencionado antes. Enquanto fugia, Sa olhou para o líder entre eles. Mas ele não podia dar-lhes a Nuna. Tinha de fazer alguma coisa. O homem com a cicatriz na cara viu-os entre as árvores. Ordenou ao seu exército que capturasse a mulher. Quanto ao rapaz, os soldados perguntaram ao chefe o que fazer com ele. O chefe Yuan, indiferente, disse aos seus homens que podiam fazer o que quisessem com o rapaz, até mesmo matá-lo. Mas sublinhou que a mulher era extremamente importante para Yuan e que tinha de ser entregue sem qualquer dano. A ordem era clara, e eles apressaram-se imediatamente a cumpri-la. O chefe da aldeia e Deok ficaram surpreendidos com a rapidez com que os soldados de Yuan tomaram decisões e agiram. Desviando-se dos cavalos em que estavam sentados, saltaram tão alto que voaram vários metros. O seu capitão observava-os atentamente. Depois de ouvir as histórias de Deok, o capitão começou a analisar o rapaz e chegou à conclusão de que Sa provavelmente não tinha estudado artes marciais. Mas como lidou habilmente com Deok? Naquele momento, o capitão teve a ideia de fazer de Sa o seu guarda-costas. Entretanto, Sa continuava a correr e a olhar para trás para ver se alguém o seguia. Arrastava consigo a rapariga, que não percebia nada, mas os dois soldados já os estavam a alcançar. Sa pegou na flecha que tinha atrás das costas. Apesar da sua grande velocidade, sacou rapidamente do arco e apontou para o inimigo. A flecha cortou o ar e voou em direção aos inimigos que estavam vários metros mais altos do que eles. No entanto, as suas armas principais eram espadas. Agarraram imediatamente nas suas espadas e os seus olhares penetraram Sa, lendo nos seus olhos. Vou matar-te! As suas habilidades com a espada eram impressionantes, assim como a sua agilidade, apesar do seu grande tamanho. Um deles deu algumas voltas no ar e cortou uma seta que voava a alta velocidade com a sua espada. Sa viu isso quando se virou para enfrentar o inimigo e não conseguiu entender como isso aconteceu tão rapidamente. Não conseguia perceber como é que a mão do inimigo já estava na sua cara. Sa também não conseguia perceber como é que ele já estava deitado no chão, a esfregar as costas no chão, e o inimigo estava mesmo em cima dele. A rapariga estava muito preocupada com ele, e quando o viu cair, começou a gritar o seu nome bem alto. Ela não percebeu nada, mas de repente sentiu a mão de um homem tapar-lhe a boca, impedindo-a de respirar. Sa ficou a ver e nesse momento começou a culpar-se por não ter conseguido salvá-la. A espada do inimigo já estava perto do olho de Sa. As palavras vieram deste homem hediondo. Vou matar-te instantaneamente. Mas não foi a cabeça de Sa que foi atingida pelo punho gigante, mas sim por este bastardo. O meu irmão veio em socorro. Era San, que estava à procura de lenha na floresta, e com o seu punho forte mostrou-lhe como bater. O segundo canalha segurou a freira, tapando-lhe a boca com a mão, e segurou uma espada junto ao seu pescoço. Nesse momento, o inimigo afastou-se. Comovido, Sa estava à espera do irmão. San perguntou a Sa quem eram aqueles bastardos, pois não estava a perceber nada. Sa explicou rapidamente ao irmão que eram pessoas de Yuan, mas que estavam a fazer a rapariga refém. Ele também entendeu, e disse a San que a carta que Hyang-Hee havia trazido era sobre uma proposta para enviar a menina como princesa. Naquele momento, eles decidiram que tinham que chegar ao pico Jonghambon primeiro, onde seria mais difícil localizá-los. Os bastardos ouviram a rapariga gritar-lhes que eram fracos, e que um deles não conseguia lidar com dois homens. Em resposta, apenas lhe disseram rudemente: cala-te, e nada mais. Consideram estes tipos como ranhosos, tremendo de medo. Um dos inimigos agarrou numa espada e precipitou-se sobre eles, dizendo que não deviam pensar em morrer facilmente. Foi muito rápido, mas para San não importava o quão desesperada essa escória da Vila Gong estava. Ele não podia entender como eles ousavam vender um membro de sua família para se tornar uma princesa. San gritou-lhes que nem sequer esperassem ter sucesso, porque ele nunca daria Nuna a estes bárbaros. San tinha um machado pendurado no cinto, que, comparado com o seu corpo gigante, não parecia assim tão grande. Mas quando ficava zangado, San entrava em modo berserker, e este machado, que não era assim tão pequeno, parecia uma arma mortal nas suas mãos. As suas intenções eram claras e, com a mão direita, agarrou na lenha que trazia às costas. Com toda a sua força, atira-a na direção do inimigo. Com o pé, San encontrou um ponto de apoio no chão e avançou. O inimigo apercebeu-se imediatamente do espírito indomável que havia neste rapaz. Eles pensavam que suas espadas eram muito melhores que o machado de San. Quando atacou com a espada, o inimigo disse que não tinha tempo para os dois irmãos e prometeu que ambos morreriam. Mas quando ele brandiu a espada, algo correu mal e soou um forte zumbido. San repeliu este golpe de espada com seu machado.
A força com que Sun estava a pressionar era muito maior do que a força da espada do inimigo. Matar-nos a OS2. Bem, vai em frente se puderes, disse Sun, olhando para o inimigo com um desafio. O inimigo não entendia como o garoto tinha tanta força. Apesar dos seus muitos anos de experiência em combate, o inimigo decidiu mudar de tática. Foi forçado a levar a espada para o lado, recusando-se a entrar em contato direto com o machado. Depois disso, planejava girar e golpear a espada do outro lado para surpreender Sun. Sun viu a espada do seu lado esquerdo e ficou um pouco surpreendido com a reviravolta dos acontecimentos. Mas quando virou a cabeça para o outro lado, viu o pé do irmão no seu ombro. Afastou-se do ombro e saltou para o alto, apontando o arco para o ar. Não havia uma gota de piedade nos olhos de Sa. Ele queria matar estes sacanas que se atreviam a agarrar a sua irmã. Sa fez um disparo duplo. Atirou 2 flechas ao mesmo tempo. O inimigo viu o jovem a disparar e percebeu que ele estava a apontar para ele. No entanto, pensou que era um truque barato e mudou rapidamente o punho da espada que tinha na mão. Graças à sua rapidez, conseguiu desviar as 2 flechas. Mas o inimigo esqueceu-se de que tinha de se concentrar nos 2 rapazes. E nesse momento, Sun, com o punho duro como uma pedra, preparou-se para atacar. O murro acertou em cheio no estômago do adversário. E isto fez com que ele se lembrasse do que tinha comido ao pequeno almoço e tossiu bastante. Sun decidiu não usar o machado para terminar a luta, porque sabia que o seu punho era muito mais fiável, e voltou a atacar. Havia uma árvore atrás do inimigo, e ele voou em direção a ela depois do golpe. O inimigo estava cada vez mais perto da árvore, e estava prestes a embater nela com a sua cabeça estúpida. Bastardos! Foi tudo o que conseguiu dizer quando embateu contra a árvore. Mesmo à frente dos seus olhos estava uma seta, afiada como uma navalha. A única coisa que o salvou foi o facto de a seta ter passado alguns centímetros para a esquerda e ter atingido uma árvore atrás dele. Tinha acabado de ver a morte diante dos seus olhos, mas não olhou para baixo, e esse foi o seu erro. Sa disparou 2 flechas novamente, e a segunda flecha cravou a sua perna diretamente na árvore. O outro malandro que segurava a rapariga percebeu-se que estes tipos eram capazes de algo mais do que ele esperava. Um pé pisou ao lado deles e ouviu-se uma voz. És um brincalhão. O teu riso podia ser ouvido em todo o Planalto das Gemas. Passo a passo, o homem aproximou-se mais e mais. Sa disse a Sun que era o mesmo velho embaixador de Yuan. Ele aproximou-se deles e disse que já tinha passado tempo suficiente desde que ordenara a AOS seus homens que trouxessem a rapariga. Mas nada aconteceu e ele não podia acreditar que a elite de Yuan não conseguisse derrotar os 2 rapazes de Goriel. O seu casaco era feito de 10 lobos mortos, e dizia-se que tinha comido esses lobos apenas ao pequeno almoço, e que depois tinha comido 2 javalis. O seu povo pediu imediatamente desculpa, mas ele não lhes ia dizer nada agora, decidindo deixar isso para mais tarde. Esta demora só aumentou o medo deles. Ele diz que, sinceramente, está muito surpreendido. A incompetência dos seus soldados era espantosa. Mas o que mais o surpreendeu foi o facto de estes tipos terem conseguido aguentar tanto tempo com ataques tão primitivos. À medida que se aproximava, sorria com dureza, e a cicatriz que se estendia pela sua cara alargava-se ainda mais. Disse com pesar que lamentava chamar-lhes rapazes inúteis de Córeo. Quando se aproximou, a energia que emanava dele era tão poderosa que o vento quase os levou para longe. Que raio de energia forte é esta? Perguntava-se Sa. Sun também mal se conseguiu levantar quando viu o homem. Naquele momento, começou a gritar bem alto, dizendo que ninguém levaria a freira. Sun ficou com um ar tão duro que, à primeira vista, até podia competir com o dono do casaco de peles. Se ele queria levar a Nuna, tinha de tentar. O homem aproximou-se e pôs a mão no peito de Sun, ou melhor, pousou-a no seu peito. Sun baixou os olhos e começou a olhar para o seu peito, sem saber o que ia acontecer a seguir. Sa ficou de costas, a observar, e também não fazia ideia do que o inimigo estava a tramar. Era quase impossível descobrir o que este lobo estava a tramar. As palavras seguintes do homem soaram misteriosas. É sobre isso que vamos falar. E ninguém percebeu o que ele queria dizer. Entretanto, pressionava a mão com cada vez mais força contra o peito de Sun, e começou a aparecer energia à volta da sua mão. De repente, ouviu-se uma tosse, seguida de sangue a jorrar da boca de Sun. Apenas o machado continuava a girar no ar, e Sun foi atirado para trás pela mão do inimigo, que havia colocado uma enorme quantidade de sua energia neste golpe. Atrás de Sun havia uma árvore, em direção à qual ele voava rapidamente. E esta situação já lembrava algo familiar. Só que desta vez, ao contrário de um dos guerreiros que simplesmente batera as costas contra a árvore e caíra ao lado dela, tudo era diferente. O corpo de Sun era muito maior que o do outro soldado, e ele derrubou a árvore quebrando-a em 2 pedaços. Além disso, o soco do inimigo era muito mais forte porque usava energia, não apenas força física. Depois de Sun ter voado algumas dezenas de metros, começou a tocar o chão e rolou por ele fazendo um barulho de farfalhar.
No entanto, ele tinha que ter cuidado, pois havia um penhasco a poucos metros de onde ele poderia ter caído. Felizmente, um milagre salvou-o e ele parou deitado de barriga para baixo, mesmo à beira do penhasco. Sun! Sun! Grita o irmão, vendo-o quase a cair do penhasco. Mas não havia tempo para distrações, porque o inimigo já tinha aparecido ao lado dele. Oh, merda! Gritou Sa, pegou no arco, puxou uma flecha e apontou para o inimigo. A flecha já estava mesmo ao lado do seu nariz. Tudo o que tinha de fazer era largar a corda do arco, e ela voaria. Sa soltou a corda e a seta deixou seu ninho como uma pequena andorinha. Em menos de um segundo, a seta atravessou o corpo do inimigo. Mas algo estranho aconteceu. A flecha atravessou-o como se fosse uma espécie de energia, não uma pessoa viva. Sa abriu mais os olhos e viu o mesmo gigante à sua frente, que estendeu a mão para o agarrar. O rapaz só podia ficar a olhar, porque fisicamente não podia competir com aquele gigante. Não era aquele tolo do Deok. Um murro poderoso fez voar o pequeno corpo de Sa. O soco foi dado com um giro de 180 degrees do punho em torno do corpo do gigante. Agora Sa estava a voar, a rodar no ar e depois a rodar várias vezes no chão, provando-o uma e outra vez. O que mais surpreendeu o gigante foi o facto de o rapaz ter sobrevivido a tal golpe. Olhando para ele estendido no chão, mal respirando com os dentes cerrados, o gigante apercebeu-se que este rapaz era um exemplo claro de talento desperdiçado, porque podia tê-lo levado para o seu exército. Mas agora o seu objetivo era levar a mulher para Yuan e matar os 2 irmãos que lá estavam. Embora parecesse bastante lógico, o gigante compreendeu que o rapaz não tinha outra escolha. Ele estava pronto a dar-lhes apenas uma escolha, decidir qual deles morreria primeiro. Enquanto o gigante estava a lidar com Sa, Sun já tinha recuperado. Diante dos seus olhos estava a imagem do gigante a tentar matar o seu irmão. A dor tomou conta de todo o seu corpo e, gritando "Para!", agarrou-se ao chão com as mãos, pronto a despedaçar tudo o que estivesse à vista. "Para, sacana!", gritou, agarrando uma árvore inteira que estava ao seu lado, a mesma árvore que tinha derrubado com as costas há pouco. Sem hesitar, pelo contrário, atira a madeira diretamente ao adversário. Enquanto a madeira voava em sua direção, ele de repente fez uma pergunta estranha. Perguntou a Sun se ele estava a pedir-lhe que os deixasse matarem-se um ao outro. Então ele cerrou seu punho. Quando ele balançou, ele estava pronto para encontrar a madeira. Deu um soco direto no tronco, de modo que parecia que seu punho poderia se partir em 2. Mas ele era um homem extraordinário, e facilmente partiu a árvore na vertical. A árvore voava cada vez mais perto, mas ele aguentou-se e a madeira voou em pedaços como se estivesse numa serração. Agora, de acordo com o homem com a cicatriz, Sun era o único que sabia como deixar um homem zangado. Ele rasgou aquela árvore em bocadinhos. Ele rasgou a árvore em pequenos pedaços, que foram espalhados com as folhas. Depois disso, disse que tinha tomado uma decisão. Tinha decidido que Sun morreria primeiro. Enquanto dizia isso, correu para a frente e saltou em direção a Sun. Sun estava deitado no chão, e não podia fazer nada a não ser assistir.